Em 1692, o mundo vivenciou uma das histórias mais estranhas de todos os tempos. Intitulado Julgamento das Bruxas de Salem, essa história assustou desde pessoas lá nos Estados Unidos, a Europa inteira e a todos os lugares em que a comunicação daquela época chegava. Foi um grande marco histórico e social sobre como julgar. No vídeo de hoje, a história completa de As Bruxas de Salem. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje eu vou te contar a história inteirinha de As Bruxas de Salem, porque isso faz parte de um dos fatos reais de American Horror Story, algo que quase ninguém nunca fala. A bruxa antiga, sabe aquele ritual que acontece em American Horror Story? Aquele ritual acontece em Salem. Mas antes da gente começar, clica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós vamos deixar você por dentro de tudo que tá rolando no universo nerd e, claro, muito bem esclarecido de todas essas histórias. Para começar, eu vou te contar o contexto histórico que tudo aquilo aconteceu, porque é um fator crucial para entender como as coisas foram se sucedendo. Por volta dos anos de 1500, Lutero se rebela contra a Igreja Católica, visto suas práticas absurdas. Os Estados Unidos, quando vai ser fundado, tem dividido seus estados e as suas colônias de povoamento. Todo mundo conhece isso da aula de história. Mas o que poucas pessoas percebem é que Henrique, lá na Inglaterra, estava também com muitos problemas com a Igreja Católica. E é quando é fundado o anglicanismo, buscando uma pureza maior da religião. Mas as pessoas que queriam praticar o anglicanismo, que é uma variação de catolicismo, pregavam que era necessário retirar um pouco da ostentação que havia dentro da igreja, com ouro e coisas do tipo, coisas que a gente vê inclusive nos dias atuais, e retirar também a adoração dos santos e símbolos. Só que algumas pessoas não concordavam com isso. Eles acreditavam que a igreja devia ser ainda mais incisiva. Essas pessoas, elas eram chamadas de puritanos. Esses puritanos, como eles não poderiam exercer livremente na Europa a religião deles, ferrenha, julgando as pessoas, eles foram para as colônias de povoamento dos Estados Unidos. Porque lá, além de você ter as suas terras, tinha os seus prós e os contras. Dentro dos prós, você poderia ali viver a sua religião livremente dentro do seu coletivo, porque o individualismo não existia naquela época. É importante salientar que ali, a questão individual não existia. O que existia era o coletivo. Só que a sua função dentro da sociedade era também lutar contra os índios, que eram os demônios, na visão daqueles colonizadores. Os puritanos, assim, tinham essa via de mão dupla. Eles tinham que combater os índios, que eram os donos originais das terras, mas eles tinham ganhado pedaços de terras ali por direito e decidiram ir exercer esse papel. Dito isso, a maior parte dos colonizadores norte-americanos eram religiosos muito radicais. Mas não é radicais para os nossos termos dos dias de hoje. E dentre as práticas de lei, haviam práticas absurdamente incisivas. Por exemplo, era proibido não ir à igreja. Todos os dias que tivesse missa, era obrigatória a participação de toda a comunidade, sem exceção. Os homens e as mulheres precisavam ser segregados. Mulheres de um lado, homens de outro. Jurássico, né, gente? 1500. Dentre as leis que essas religiões mais severas propunham, emoções eram um erro. Opiniões, principalmente se vinha de uma mulher. Uma mulher jamais poderia ter opinião numa situação como essa. A vila estava acima de todos os indivíduos. E para piorar, quando uma pessoa ficava doente, por exemplo, essa doença era uma bênção divina. Era porque você não fez o que Deus quis. E aí, Deus te mandou uma doença. Os homens que agiam supostamente em nome de Deus naquela época afirmavam que o demônio era mais próximo de criaturas mais fracas, como a mulher, as crianças e os loucos. Os loucos, claro, passavam por loucos e tudo mais e eram atribuídos a demônios. As crianças por serem frágeis, as mulheres porque elas estavam vinculadas a Eva e o pecado original. E esta era a justificativa que mantinha as mulheres afastadas do conhecimento. Então, agora que você sabe mais ou menos o contexto histórico, é importante você entender duas coisas bem distintas. Existe a cidade de Salem, que é uma cidade litorânea, portuária, as pessoas têm práticas mais abertas, muito mais legais, mas o problema que a gente teve foi no vilarejo de Salem, que era no campo, era outra abordagem. Para você ter uma ideia, a cidade de Salem naquela época tinha aproximadamente 1.500 habitantes. O vilarejo tinha 500 pessoas. Isso era uma grande cidade da Europa, era o equivalente a uma grandiosíssima cidade, visto que os grandes povos que a gente tem notícia na história da humanidade aconteceram aqui na América. Os maias, os incas, os astecas são tipos de povos que tiveram grandes populações, bem diferente do que acontecia lá nos Estados Unidos, visto que
o povo tava chegando lá ainda, fora a população indígena que eles nem contavam, né, gente? E uma curiosidade muito legal é que o vilarejo de Salem hoje se chama Danvers. Não é a cidade de Salem. A cidade é Salem ainda. Mas o vilarejo tem outro nome. Curiosidade, quase ninguém sabe. Em 1691 começa os primeiros marcos, o que desencadeia todos os acontecimentos de Salem, só que em 1692 é quando tudo acontece de fato. Para vocês terem uma ideia de como que tudo estava acontecendo em Salem, todas as pessoas, culturalmente, que estavam vindo da Europa, viam os índios como o povo do diabo. Então, tipo assim, os índios necessariamente eram o diabo. E aí no vilarejo de Salem, no meio dessas 500 pessoas, nós temos duas famílias principais. Os Putnam, que era uma família de puritanos, donos de grandes terras, e os Portner, que era uma grande família também, dona de grandes terras, mas a fortuna deles foi construída através do comércio marítimo. Os Putnam odiavam os Portner. E os Putnam queriam de alguma forma conseguir atacar os Portner, para que eles pudessem de fato mandar no vilarejo. O reverendo do vilarejo era visto como uma pessoa muito aberta. Ele dizia que eles tinham que coexistir com os índios, que eles não deviam matá-los. Os filhos do reverendo não haviam sido batizados. O reverendo era um reverendo progressista em relação ao que viviam naqueles tempos. Mas tem um detalhe. Os Putnam, eles vêm dessa moral puritana e eles queriam de todas as formas, através dessas práticas, trazer um outro reverendo que pudesse colocar o pau pra quebrar dentro da cidade. E aí eles conseguem tirar o reverendo Rale de lá. Em 1691, o reverendo Rale é deposto e os Putnam, junto com as pessoas mais moralistas da cidade, acabam colocando Samuel Parris como novo reverendo. Na terceira semana de janeiro de 1692, Samuel Parris e sua esposa, naquele período, que é o inverno, eles costumavam visitar os seus fiéis para reconhecê-los, para entender melhor e para ter certeza que todo mundo estava seguindo as regras. Só que durante esses passeios, Elizabeth Parris, de 9 anos, e Abigail Williams, de 11 anos, as crianças ficavam aos cuidados da escrava Tituba. A Tituba começou a contar histórias sobre voodoo. Ela começou a fazer brincadeiras com elas sobre adivinhação, quem seria o futuro marido de uma, de outra, e aos poucos, as crianças começaram a comentar umas com as outras. Até que já eram muitas crianças ao redor de Tituba. Só que o que acontece é que isso tudo estava acontecendo dentro da casa do reverendo, e ele percebeu. Juntamente com Elizabeth e Abigail, existiam Annie Putnam, Mary Wincott, Elizabeth Hubbard, Elizabeth Buff, Mercy Lewis e Mary Warren. Todas tinham por volta de 10 anos. Após ouvir as histórias da Tituba, as meninas começaram a apresentar convulsões, a se comportar como animais, elas gritavam ao invés de orar, elas gritavam quando pessoas oravam perto dela, como se as palavras de Cristo fizessem mal aos ouvidos delas, e elas começaram a ter um quadro muito estranho. E eles queriam de todas as formas descobrir o que é. A princípio, eles acreditavam que não era bruxaria. Documentos daquela época dizem que ao invés de ver o marido delas nas brincadeiras que elas faziam de adivinhações, elas viam caixões, demônios, então eles chamaram um médico. Inicialmente, eles começaram o tratamento com remédios, em seguida, com jejum. Mary Sibley, tia de uma das meninas, tentou fazer um contrafeitiço. Basicamente, uma das meninas fez xixi em um pote, ela utilizou esse xixi para fazer um bolo, deu para um cachorro comer e as fezes do cachorro ia indicar quem era a feiticeira que estava fazendo feitiçaria contra as crianças. Após não detectar nenhum tipo de anormalidade, o médico não prescreveu nada e disse que muito possivelmente era de via espiritual. E aqui é importante salientar que elas não estavam sendo acusadas delas serem as bruxas, mas de que havia uma bruxa não personificada, uma criatura não palpável, que era a bruxa que estava controlando elas de acordo com as atitudes das crianças. Era como se fosse mais ou menos assim. O diabo conversava com a bruxa que conversava com as crianças, e não as crianças diretamente com o diabo. Havia um interlocutor imaterial. Naquela época eles perguntaram para as crianças se alguma delas saberia quem estava fazendo mal para elas. Elas acusaram 3 pessoas. Primeiro, a escrava Tituba. Escrava afro-caribenha. Um bode expiatório de toda aquela situação. Sarah Good, uma mulher que ela e sua família haviam perdido tudo naquela época. E como eles estavam morando na rua, ela, o marido e a filha começaram a ficar muito pobres e com um aspecto muito sofrido. E a sociedade inteira achando que era coisa do diabo, que ela estava ficando pobre, suja e maltrapilha, porque ela estava mancomunada com o diabo. E para finalizar, Sarah Osborne. Pelo simples fato de que a Sarah era uma mulher velha, enclausurada dentro da casa dela e que ficava doente demais. Era como se ela ficar doente demais fosse uma justificativa de ela ser uma bruxa. Ela era uma bruxa porque Deus estava punindo ela, porque ela estava fazendo feitiçaria de alguma forma, e essas foram as 3 acusadas das crianças.
No dia 1º de março daquele mesmo ano, eles começaram um inquérito informal e prenderam as 3. John Hathorne e Jonathan Crowe foram os responsáveis por esse inquérito. E aí é muito importante contar para vocês quais eram as provas desse inquérito. As provas eram provas espectrais. O que é uma prova espectral? Se eu sonhei com você que você estava fazendo feitiçaria, isso é uma prova espectral. Você estava mancomunado com o diabo. Se eu, de alguma forma, sentia alguma maldade vindo de você, prova espectral. Então qualquer coisa era uma prova espectral. A pessoa supunha, a pessoa loucubrava, a pessoa comeu um fungo ali, ficou doida. Ela achava que viu, ela viu. E o pior é que era uma prova que levava as pessoas para o julgamento mesmo, porque eles aproveitavam disso para suas funções políticas, que era tomar conta da cidade ali na rédea. Mas preste muita atenção na profundidade do que é uma prova espectral. Se eu estava com você em um lugar, eu falo, não tem como ser eu estava com fulano. Você e o fulano vão para a fogueira agora. Só que o pior, se você estava com outra pessoa e você não conta, ou se você estava sozinho, eles podem falar, você virou um cachorro. Você virou um lobo, um morcego. Você utilizou o seu poder demoníaco para se transformar e ir atrás das pessoas. Isso era uma prova válida. Sarah Good havia sido acusada por Ann Putnam. E todas as meninas confirmaram. John Hathorne foi responsável por fazer as perguntas durante aquele inquérito. Ele já fazia todas as perguntas sugestivamente, de forma que ele entendia que ela era culpada. Ele não estava procurando a inocência dela, ele queria de fato culpá-la. Eram perguntas como, por exemplo, quando você estava com o diabo, o que você fez? Quando você estava projetando seu espírito contra os outros, quem estava com você? Então acabava que era muito difícil evadir dessas perguntas. Sarah Good acusou Sarah Osborne. Sarah Osborne não acusou ninguém. E quando você pensa que não dá para piorar, as crianças estavam no julgamento. E toda vez que alguém falava, elas reagiam. Começavam a latir, convulsionavam, como se isso fosse uma prova da culpa delas. Sarah Good e Sarah Osborne, que eram mulheres brancas, livres, tiveram esse tratamento. Com Tituba foi muito diferente. Ela apanhou do reverendo e foi obrigada a assumir a culpa. Ela contou histórias de cães do inferno. Ela conta a história de um homem negro alto que veio falar com ela para ela assinar o nome dela no livro da besta, que inclusive é uma referência ao Papa Legba, que também aparece em American Horror Story, só que isso tudo para demonizar a situação. Isso é revelado de forma que os documentos daquela época ainda são preservados. E tem duas versões diferentes. Numa primeira vez, a Tituba assume a culpa e depois, quando eles vão falar com a Tituba, ela fala, eu assumi porque eu apanhei dele. Ele me obrigou a falar. Só que também as pessoas naquela época tinham a intenção de ser muito mais tranquilos com pessoas que assumiam a culpa de seus atos. Era como se você assumiu a culpa, então tá tudo melhor, a gente consegue resolver. Porque lembrando que o julgamento de Salem foi um dos motivos de hoje nós termos inocente até que se prove o contrário. Isso é uma coisa recente, isso não é uma coisa antiga. Isso veio principalmente também depois de Salem. Só que para completar a fala da Tituba, ela diz que tinha 9 nomes no livro do Satã. Tava o nome dela, Sarah Osborne, Sarah Good e outras 6 pessoas. E aí a situação em Salem desandou completamente. Porque as pessoas viram ali a possibilidade de, se eu não gosto de você, eu falo o seu nome. Se eu tenho alguma treta com você, eu falo o seu nome. Se eu quero as suas terras, eu falo o seu nome. As pessoas começaram a se acusar por vias políticas, aproveitando que naquela época havia um obscurantismo causado principalmente pela religião e pela falta de conhecimento, e as pessoas utilizavam isso para os seus vieses políticos específicos ali de cada família, porque assim os Putnam poderiam ficar cada vez mais ricos com a desgraça alheia. E eles aproveitaram porque naquele momento as pessoas também começaram a acusar as mulheres mais ricas. A primeira acusada que era mais rica era Rebecca Nurse. E aí eles disseram que naquele momento o Satanás já não estava mais interessado nas crianças, ele estava interessado no pecado original que habitava as mulheres ricas, porque elas tinham o dom da fala, do bem vestir e tudo mais. E aí as pessoas começaram a descontar a raivinha uns dos outros. Até que alguém acusou o reverendo Samuel Parris. Samuel Parris aproveitou e acusou 43 pessoas. A sua filha Elizabeth Parris, 62. Enquanto os Putnam botavam lenha na fogueira, os Portner eram contra. Eles acreditavam que eles precisavam de ir por todo mundo lá no vilarejo por um viés racional. Isso era justificativa para acusar também os Portner. Então o nome deles também foi pro pau no fim das contas. E aí, de Salem até Boston, diversos vilarejos começaram a sentir o mesmo caso. As pessoas começaram a acusar uns aos outros de bruxaria para que pudessem tomar as suas terras, tomar os seus bens, descontar raiva e intrigas ali dentro da população. E para quem mora em cidade pequena, sabe que a população toda se conhece. Então as pessoas começaram a tentar usar disso para aprimorar os seus bens materiais.
Em 27 de maio de 1692, o julgamento começa. William Phips, governador de Massachusetts, convocou 7 juízes e 12 júris. As pessoas estavam presas, mas sem punição. Em março e abril, eles começaram a analisar as evidências espectrais, que eram consideradas evidências chaves. Mas durante os julgamentos, as crianças adotaram um outro comportamento muito pior. Sabia o que as crianças faziam? Quando o julgado estava mexendo a cabeça para o lado direito, todas as crianças mexiam a cabeça para o lado direito. E aí, se o julgado estava mexendo a cabeça para cima, todas as crianças mexiam a cabeça para cima. Como se o espírito do julgado estivesse conduzindo as crianças. E assim, causar a culpa da pessoa. Então, muita gente morreu por causa disso. Nessa brincadeira, 185 pessoas foram acusadas e 55 delas foram livres por terem assumido que estavam macunadas com Satanás. As outras ficavam acusando outras pessoas porque assim era uma forma de adiar o próprio julgamento. A primeira execução que aconteceu deste caso foi Bridget Bishop. Ela foi acusada de macunar com Satanás porque ela vestia roupas coloridas, era dona de uma taverna e bebia. Era um comportamento inadmissível para aquela época. Era como se ela estivesse influenciando os jovens a ter comportamento ruim. Ela foi a primeira enforcada. No dia 2 de junho daquele ano, ela foi considerada culpada e foi enforcada. Mas diferente daqueles enforcamentos que a gente tem hoje em dia, tipo chuta o banquinho, era uma escadinha. Eles colocavam a corda no pescoço e ela tinha que descer a escadinha e se sufocar, se asfixiar, diferente do banquinho que normalmente quebra o pescoço da pessoa. Rebecca Nurse, que foi a primeira mulher de um status mais elevado, e Sarah Good também foram acusadas e foram condenadas à morte. Nicola Noyes, que foi responsável pelo julgamento da Sarah Good, ele foi amaldiçoado por ela durante o seu julgamento. A Sarah disse as seguintes palavras, abre aspas, "Eu não sou mais bruxa do que você. Se tirar a minha vida, Deus lhe dará sangue para beber." Curiosamente, 25 anos após o acontecido, ele morreu asfixiado com seu próprio sangue. Em 19 de agosto de 1692, nós tivemos uma terceira onda de acusações, que levou inclusive o reverendo George Burroughs para a forca. Durante o seu enforcamento, ele fez completa a oração do Pai Nosso. Isso naquela época era algo muito específico, porque dizia que uma bruxa jamais conseguiria fazer uma oração, ainda mais uma oração completa, na frente de todo mundo. Se tivesse macumunado com Satanás, de forma alguma conseguiria fazer essa oração. E o mais complicado é que aconteceu e todo mundo começou a se questionar se as pessoas que haviam morrido realmente estavam ou não macunadas com Satã. Em 22 de setembro daquele mesmo ano, 8 pessoas morreram. No total, nós tivemos 185 pessoas acusadas. Dessas, 141 são mulheres. 59 julgamentos formais, 52 foram de mulheres. 14 condenados, 9 mulheres. 4 dessas pessoas morreram na prisão, inclusive Sarah Osborne, que era muito velha para o tempo. Ela tinha 49 anos já. Gilles Corey foi a 24ª morte do julgamento de Salem. Ele morreu por esmagamento de pedras. Colocaram pedra nele como forma de tortura e tentaram de todas as formas que ele assumisse a culpa. E a resposta dele sempre era, coloquem mais peso. Desse julgamento, um dos casos mais graves foi Dorothy Good, filha de Sarah Good. Ela foi condenada. Ela tinha 4 anos naquela época. Quando a mãe dela foi acusada, ela foi presa. E para a criança ficar com a mãe, ela disse que a mãe havia colocado uma serpente para morder no braço dela, onde um inseto havia picado. E aí a cobra se alimentou do sangue dela como uma forma de pacto. Mas na verdade depois ela assume que ela só fez isso para poder ficar perto da mãe dela. Uma criança de 4 anos. 1 ano após a sua prisão, a criança foi liberada com 5 anos e meio, mais ou menos. E o mais grave é que ela passou a sua vida inteira sequelada, necessitada do cuidado do pai. O primeiro indício para finalizar os julgamentos de Salem foi Samuel Miller. Ele começou a se perguntar se um espectro acusava a pessoa. E se ele fosse um espectro acusando uma pessoa que não tinha culpa? E se fosse o oposto? Se o acusador fosse o espectro? Quando ele se questionou, boatos no país inteiro lá começaram a rolar para entender melhor o que estava acontecendo. E naquela época, Salem já estava em todos os jornais da Europa. Todo mundo estava falando sobre Salem. Em 3 de outubro de 1692, Increase Marder, o presidente da Harvard, começou a questionar as evidências espectrais. Inclusive uma fala dele muito famosa dizia o seguinte: é melhor que 10 bruxas sobrevivam do que um inocente morra acusado de bruxaria. E a partir daquele momento houve uma derrocada absurda. As pessoas perceberam como umas estavam usando as outras e as suas próprias intenções de enriquecimento para detonar Salem. Então
Salem mesmo reconheceu os seus erros e passaram a decretar um dia no ano que eles faziam jejum em prol das vítimas daquele julgamento falso. Em 1697, começaram a fazer um dia de jejum e perdão. Em 1706, Anne Putnam, aos 26 anos, disse que o demônio a persuadiu a acusar inocentes durante o julgamento. Em 1711, dos 31 que ainda estavam presos sob acusação de bruxaria, 23 foram liberados. Mas foi só em 1957 que os Estados Unidos emitiam um pedido de desculpa oficial, pelo que a religião combinada com a ganância humana e toda aquela situação gerou. As mortes, os julgamentos sem nenhum sentido. Mas a gente ainda vê julgamentos desse tipo nos dias de hoje. Pessoas são perseguidas pela intolerância religiosa, acusadas de macumba de forma pejorativa. É importante a gente ter noção do que é real e do que não é real. De quando as pessoas tendem a agir por interesses próprios para seu enriquecimento. É muito importante a gente aprender com tudo isso que aconteceu. E esse caso inspirou American Horror Story e muitos outros, inclusive o autor Arthur Miller, que escreveu O Julgamento das Bruxas de Salem, que é um texto dramático que foi o primeiro espetáculo de teatro que eu vi na minha vida. Inclusive era maravilhosa a cena das crianças, tipo assim, a pessoa virava a cabeça, menina gritava. Era muito bom o espetáculo. Eu acho que, infelizmente, nós tivemos tantos homens contando essa história e acabou tendo essa visão um pouco deturpada da forma com que um homem conta, porque no fim das contas isso foi tudo para manter as mulheres na coleira e usar um jogo político ali para não poder se enriquecer ainda mais. Mas coisas que a gente vê ainda no dia de hoje. Tem gente que tá acusando gente de virar boi, tem gente que tá acusando os outros de virar árvore, tem gente que chega hoje no tribunal ainda falando que fulano virou cachorro e foi lá na casa dela. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Então por isso é importante a gente separar o que é real do que é fictício. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais vídeos como esse, clica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias para deixar você cada vez mais nerd. Eu sou Cauã Oliveira e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas. Gente, como todo mundo sabe, eu sou super adepto a uma magia. Inclusive, se naquela época falasse assim pra mim, vocês estavam acumulando com o Satã, eu ia dizer sim, porque eu estou sair livre disso. E aí, quer ver? Eu vou provar pra vocês. Quer ver? Pena de urubu, pena de galinha. Pega tudo isso e me faz uma cachorrinha!